bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista, em que todos os dias estudamos a Palavra de Deus. Hoje é domingo, dia 26 de janeiro, e nós continuamos nossos estudos da Palavra de Deus, em que buscamos compreender e aceitar as mensagens da Bíblia, da Palavra do Senhor, e não apenas a Palavra do homem. Nessa semana nós estamos estudando sobre a ira de Deus, como que a gente consegue entender essa ira na perspectiva do amor. Mas antes de continuar a lição dessa semana, eu quero dizer para você, ou dar para você uma dica de leitura, que é o que a gente tem feito nas últimas semanas, né? E a dica de leitura de hoje é o livro Orientação da Criança. Como ensinar seu filho no caminho em que deve andar. Você pai, você mãe que tem dúvidas sobre como criar seu filho, como educá-lo nos caminhos de Deus, para que ele seja uma pessoa boa, que siga o caminho do Senhor, esse livro é maravilhoso. Ele é uma orientação clara, tanto para pais como para outras pessoas que são os responsáveis por crianças, para ajudar na disciplina, na educação, em todos os momentos da vida de uma criança, em todo o desenvolvimento. Isso realmente é uma forma de você conseguir alcançar aquilo que Deus deu para você, que é a responsabilidade de educar alguém para a eternidade. Isso mesmo, você pai, você mãe tem a obrigação de levar as crianças para Jesus. E vou dizer para você um pouquinho do que tem o conteúdo desse livro, para que você entenda a importância de uma leitura como essa, que prepara você pai, você mãe, você futuro papai, você futura mamãe, no caminho em que deve seguir para orientar o seu pequeno nos caminhos de Deus. Olha só, no primeiro capítulo a gente já vê o seguinte: o lar, a primeira escola. A primeira escola de uma criança é a sua casa, em que ele aprende as noções de certo, de errado, e não deixe, por favor, não faça isso, não deixe a educação dos seus filhos para o mundo, nem mesmo para a escola. A escola tem a obrigação de educá-lo na vida acadêmica dele. E claro, dar todo o suporte que a criança precisar, mas a verdadeira educação, ela começa com você pai, com você mãe, com você que é tutor de uma criança. É você que mostra para a criança o caminho que ela tem que seguir. A importância da escola, né, do lar da escola, os primeiros mestres, que são os pais. Quando começar a educação da criança, quando é que você realmente deve levar a criança para a educação lá fora. Métodos de manuais, coisas que as crianças têm que aprender de forma manual mesmo, usando as mãos. Temos a questão da obediência, lições básicas de autocontrole, que tantas crianças têm hoje em dia, né? Tanta falta de autocontrole, porque é tão importante, né? Como lidar com essa teimosia de muitas crianças, como é que você, pai e mãe, pode lidar com isso? Disciplina deficiente, o que acontece quando a gente deixa de seguir o caminho de Deus e dá a verdadeira orientação da palavra de Deus. Desculpa, o cachorrinho do vizinho tá latindo, aí que você está ouvindo um pouquinho. Bom, a importância do desenvolvimento físico, manter o vigor físico, elementos fundamentais. Você tem várias e várias dicas de como orientar uma criança no caminho do Senhor. Então, a dica de hoje, dessa semana, é o livro Orientação da Criança. Você acha ele de forma online, se você desejar, e você também consegue ele de forma física, se você for buscá-lo. É só buscar o nome Orientação da Criança, de Ellen G. White, e você vai encontrar principalmente ali no Amazon, você encontra também na cpb.com.br, que é a editora desse livro. Não se esqueça, é um grande manual para ajudar você a educar o seu pequeno. Nosso tema de hoje é Angustiado pelo Mal. Você já ouviu falar no ciclo da rebelião? O ciclo da rebelião são algumas fases que as pessoas fazem quando elas querem deixar o caminho que é o certo por aquilo que é errado. Se rebelar, né, contra Deus. Os teólogos usam essa expressão, ciclo da rebelião. O povo de Israel, ele fazia isso o tempo todo. Eles tinham Deus, recebiam as bênçãos e, de repente, abandonavam a Deus, começavam a adorar outros deuses. Eu já disse para vocês muitas vezes aqui no canal que o povo de Israel era essencialmente politeísta. Eles eram adoradores de imagens e de deuses. Eles não eram adoradores de Deus. Eles não eram monoteístas. Eles só iam para Deus quando precisavam de alguma coisa. E esse era o ciclo que acontecia com eles. Eles tinham Deus, tinham as bênçãos, abandonavam o Senhor, caíam em desgraça, caíam em sofrimento, inimigos os destruíam, então eles clamavam a Deus, e Deus não podia reter o seu amor, a sua justiça para ajudar seus filhos, então Deus mandava sempre alguém, um libertador, e agia de forma miraculosa para salvar o povo, que voltava a adorar a Deus e depois caía novamente na mesma repetição, no mesmo ciclo de rebelião contra o Senhor. E o nosso guia de estudos nos dá 7 exemplos sobre esse ciclo de rebelião. E começa assim. Primeiro, número 1.
O povo se rebela contra Deus e pratica o mal, incluindo atrocidades horríveis, como o sacrifício de crianças e outras ações abomináveis aos olhos do Senhor. Segundo, Deus se afasta em resposta às escolhas do próprio povo. Não é Deus que realmente se afasta das pessoas, são as pessoas que se afastam de Deus. 3. O povo é oprimido por nações estrangeiras. Sempre que deixavam Deus, perdiam a proteção do Senhor. E o povo de Israel era um povo pequenininho. Qualquer grande nação, nem precisava ser tão grande assim, podia subjugá-los. Eles também não eram grandes guerreiros. Eles eram agricultores, pecuaristas, mas não eram soldados. Então, quando eles perdiam a proteção divina, o inimigo vinha e arrasava com eles. Você pode conferir toda essa história se você ler o livro de Juízes, ali depois do livro de Josué, no Antigo Testamento. Depois, no quarto ponto, o povo clama a Deus por libertação. Quinto ponto, em sua graça, Deus concede libertação ao povo. Sexto, o povo volta a se rebelar contra Deus, às vezes errando de uma forma ainda mais gritante. Às vezes a queda deles é ainda pior do que a primeira. E o sétimo, diante desse ciclo de maldade e infidelidade, Deus enfrenta repetidamente a infidelidade humana, mas mantém sua fidelidade sem fim. Longanimidade inabalável, graça extraordinária e profunda compaixão. Mas é claro que até mesmo isso tem limites. A graça de Deus também tem limites. Deus permitiu que o povo fizesse suas escolhas erradas, e Deus trabalhava e Deus agia pedindo para que eles voltassem, até que chegou um ponto que não dava mais. Eles precisavam de uma lição mais dura, que foi então que o povo de Israel foi para o cativeiro da nação assíria, lá por volta do ano 700 a.C. Depois o povo de Judá, cometendo os mesmos erros, lá pelo ano 600, mais ou menos, antes de Cristo, eles foram levados pelo Império Neobabilônico, ali por o rei Nabucodonosor. Isso tudo acontece quando as pessoas deixam a Deus. Muitas vezes a gente sofre na vida como consequência de abandonar a Deus. É verdade. Pessoas boas também sofrem. Estamos no mundo de pecado. Isso é real. Mas, quando a gente escolhe estar longe de Deus, a coisa é pior, porque nós perdemos a proteção divina. Vamos ler então o Salmo número 78. Salmo 78, a palavra de Deus. Eu sei que muita gente adora ler os Salmos e realmente é muito bom para a meditação das mensagens do Senhor. Vamos lá então ao Salmo 78 e vamos ver o que a mensagem desse Salmo transmite para a gente. Eu não vou ler todo o Salmo, porque ele é um Salmo grande, ele tem cerca de, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ele tem cerca de 72 versículos, você consegue ler rapidamente em 2, 3 minutos, mas eu não tenho todo esse tempo, então vamos dar uma resumida. Nesse Salmo, nosso guia de estudos faz a seguinte pergunta: o que essa passagem revela sobre a resposta de Deus diante das frequentes rebeliões do seu povo? Aqui no Salmo 78 você tem um resumo dos erros que o povo cometia e como várias e várias vezes eles voltavam a Deus e Deus continuava trabalhando com o seu povo. Olha só para você entender. Deus diz então, Salmo 78, no verso 5, Ele, o Senhor, estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que a transmitissem a seus filhos. Uma das regras que Deus deu para o povo dele era para que desse orientação para a criança, orientação para seus filhos. Você pode conferir o restante do capítulo do Salmo 78, é uma boa dica de leitura bíblica, mas não se esqueça, todos temos essa responsabilidade de educar e criar crianças primeiramente no básico, que é o conhecimento de Deus. A lição nos diz: o amor e a justiça são interligados. Deus é um Deus justo e é um Deus de amor. O amor e a justiça de Deus não pode permitir o mal e a injustiça. Deus tem que agir. E é isso que Deus faz, sempre trabalhando por nós, em nosso favor. A nossa meditação, nosso guia de estudo termina com a seguinte pergunta: você já ficou indignado com o mal feito a outras pessoas? É só ligar a TV, né? Você já fica totalmente chateado vendo tanta gente sofrendo, muitas vezes de forma inocente. Essa emoção, esse sentimento, né, de revolta, de indignação contra o mal, o ajuda a entender a ira de Deus diante do mal? Espero que sim. Porque se você e eu, que somos seres pecadores, ficamos tão indignados quando vemos ações terríveis contra as pessoas, vou dizer uma coisa muito simples que eu vi esses dias: um bebê sendo jogado no lixo. Olha que absurdo. Isso causa indignação. Mães sendo largadas. Esse tempo atrás eu vi um vídeo de uma mulher, uma idosa,
sendo jogada mesmo do carro e a família indo embora, deixando ela na rua. Isso é absurdo. Como é que pessoas morais podem fazer uma coisa dessa? Se nós ficamos tão indignados quanto a isso, imagina Deus, que é amor e a justiça. Vamos confiar mais na justiça de Deus, porque Ele tem um plano e um propósito. Vamos juntos orar. Querido Pai que estás no céu, te agradecemos por tuas bênçãos, teu cuidado e teu amor, e pedimos que o Senhor nos ajude a entender cada dia mais sobre a tua justiça e o teu amor. Nos ajude sim, Pai, a sempre ficarmos indignados com o mal e aceitarmos a tua mensagem de amor e misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. E nunca se esqueça, meu amigo, minha amiga, meus irmãos que escutam essa mensagem nesse dia. Deus está com você, porque nessa vida é você e Deus. Te vejo amanhã. Tchau, tchau.